Criptomoedas, mais especialmente Bitcoin. Vale a pena investir nesse negócio? Se sim, por que vale a pena investir? Como investir para você ter segurança e não sair perdendo dinheiro, caindo em pirâmide? O que você tem que olhar? O que você tem que analisar? Quando investir? Em qual etapa de investimento que você está hoje? Poxa, nessa etapa faz sentido? Quanto investir? Como que funciona? Quais são os riscos? Muita coisa, né? Tudo isso eu respondo nesta live, neste vídeo, uma gravação de uma live que eu fiz há poucos dias, nesse vídeo em que eu preparei para você, justamente para você entender todo esse contexto. Eu explico quando que eu já investi, eu tenho uma pequena parte do meu patrimônio nisso, desde 2017, qual é a parte do meu patrimônio, onde que eu tenho, em quais criptomoedas eu tenho investimento, e eu vou te explicar tudo isso em detalhes. É só você ficar aqui até o final. Não é um conteúdinho com enrolação, não, é conteúdo profundo. Pega papel e caneta e a gente vai entrar fundo hoje, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que naturalmente vão te transformar com o passar do tempo em um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que consegue ter rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. E claro, tudo isso sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem opções forex, opções binárias, nada dessa bobageira que só vai te fazer perder dinheiro. É um método maduro de investimento, validado e comprovado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é criptomoedas, Bitcoin. Vale a pena investir nisso? Vale a pena investir agora? Quando? Como? Quanto investir? Todos os detalhes e tudo como funciona. Poxa, Vinícius, criptomoedas? Mas eu já te acompanho há mais tempo, eu sei que criptomoedas não faz parte do método investidor sempre em alta. Por que você vai falar disso sobre criptomoedas agora? Gente, há muito tempo, há meses, talvez há anos, eu recebo pedidos para falar mais sobre criptomoedas. E por muito tempo eu relutei. Por muito tempo eu fiquei assim, poxa, eu entendo que isso não vai transformar a vida das pessoas de fato. Não vai dar aquele boom que as pessoas acreditam que vai dar, que vai fazer elas passarem de ter R$1.000 para ter 1 milhão em um pequeno período de tempo. Eu entendo que não é isso. Eu entendo que o poder de maior transformação que existe está no método investidor sempre alto. E por isso eu sempre quis focar nisso. Só que o fato de eu ter tanto feedback de novos alunos do programa, poxa, eu perdi tanto de dinheiro, poxa, caí numa pirâmide, poxa, caí nisso aqui, poxa, eu tenho interesse, eu pensei, poxa, vamos separar, vamos penalizar uma semana de conteúdo para a gente ganhar muito lá na frente, para que muitas pessoas não percam dinheiro por entrar em criptomoedas, ativarem a ganância sem saber o que estavam fazendo, tá? Então é por isso que eu decidi fazer um vídeo explicando tudo isso. Talvez você saiba, talvez não, falei agora há pouco, mas eu tenho uma pequena parte do meu dinheiro aplicado em criptomoedas desde 2017. Então eu tenho alguma experiência nisso, já fazem 4 anos, né? E por isso eu quero passar para vocês o que hoje? Por quê, como, quando, quanto e se vale a pena realmente. Na verdade, na minha visão, vale a pena sim, né? Porque, poxa, se eu tenho dinheiro lá, quer dizer que vale a pena. Mas e agora? Será que faz sentido aplicar em criptomoedas? Por que, como, quando, quanto e agora? Será que é um bom momento? Então vamos lá, vamos começar. E eu já aviso de antemão, tá? Pega papel e caneta, você vai ter muito conhecimento aqui que você vai aprender, tá? Você precisa anotar, se você não anotar, você vai deixar isso, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e é como se você não tivesse vindo aqui assistir esse vídeo, tá? Então pega papel e caneta, comigo não tem enrolação, é conteúdo profundo, inclusive trouxe bastante anotação para eu não me perder em nada, que tem algumas datas que eu quero passar para vocês, alguns acontecimentos, e é importante saber isso, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, tá? Se você tem alguma experiência, já sabe alguma coisa sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre qualquer outra coisa, respira. A gente vai começar do zero para todo mundo ter um alinhamento de conhecimento e eu vou explicar tudo de uma forma bem simplificada. Vinícius, vai ser o teu MBA em investimentos é sobre Bitcoin? Não, não é sobre Bitcoin, tá? Mas eu tenho bastante experiência nisso em virtude do meu investimento. E eu vou explicar de forma simples, então não espere que eu fale todos os termos técnicos, porque isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Eu quero que você entenda, eu não quero que você tire uma nota alta por saber um termo ou outro. Faz sentido? Então vamos lá. O que são as criptomoedas? Vamos começar do começo. E eu vou me ater em todo esse vídeo aqui mais ao Bitcoin do que em qualquer outra criptomoeda, tá? Só para deixar bem claro. Então vamos voltar aqui 12 anos na história, tá? Quase 13 anos na história. Dia 31 de outubro, falta pouco tempo, dia 31 de outubro de 2008,
aconteceu o nascimento do Bitcoin, o nascimento da primeira criptomoeda, o nascimento da primeira moeda digital, por meio de um anúncio de um cara chamado Satoshi Nakamoto, que na verdade é o pseudônimo dele, né? Ele não é o nome dele. Ninguém sabe quem é esse cara. O grande mistério até hoje relacionado às criptomoedas é quem foi o cara que fundou, que criou todo esse sistema, que criou o Bitcoin. Ninguém sabe até hoje. Mas ele publicou um paper, um artigo de 9 páginas em um fórum na internet, mostrando toda a ideia dele, mostrando o que ele queria com isso, como que ia funcionar, etc e tal, dando mais detalhes do que seria o Bitcoin. E, na verdade, qual foi a grande ideia? O que está por trás, né? O Satoshi Nakamoto, que é alguém que a gente não sabe quem é, ele queria criar um dinheiro eletrônico que não dependesse de uma autoridade centralizada, ou seja, de um banco central, que não existisse alguém no meio intervindo e definindo quais seriam as regras do jogo, quando que as regras mudariam. Seria um sistema que não dependesse, que não tivesse nenhuma autoridade que mandasse uma pessoa só, que fosse descentralizado e não centralizado. E aqui é um ponto importante, tá? Esses dias eu recebi uma pergunta de um aluno do programa Investidor Sempre em Alta, para quem não sabe, é o meu programa de acompanhamento, tá? Sobre colocar dinheiro em uma criptomoeda centralizada. Poxa, vocês vão entender aqui, eu vou explicar. O ouro da criptomoeda, o ouro da moeda digital, é ela ser descentralizada. Esse negócio surgiu por causa da descentralização. Se for centralizada, é a mesma coisa que a gente ter o real no banco, um númerozinho. Por quê? Porque tem alguém coordenando, tem uma autoridade ali. Então, é a mesma coisa que dinheiro, é a mesma coisa que nada de mudança, entende? Vamos lá, vou entrar mais fundo nisso depois. 31 de outubro de 2008, grava e a gente vai voltar um pouquinho em 2008, o que estava acontecendo na economia naquela época. 31 de outubro foi o nascimento do Bitcoin por meio de um paper, por meio de um artigo, a explicação de como que tudo ia funcionar, qual era a grande ideia. Dia 9 de janeiro de 2009 foi quando esse cara chamado Satoshi Nakamoto, ele disponibilizou o software para uso geral. Quem quisesse poderia começar a minerar os Bitcoins. Basicamente, na prática, não vou entrar em muito termo técnico aqui não, mas foi quando o Bitcoin começou a rodar, foi quando começou ali a acontecer a transação envolvendo Bitcoins, né? E aí surge a pergunta, tá, Vinícius, mas quem é o responsável por tudo isso? Quem é a pessoa que coordena tudo isso? E aqui está a grande chave e que gera tensão, medo de várias pessoas, tá? Ninguém é o responsável. Como assim ninguém é o responsável? Imagine que existe uma rede de computadores toda interligada por meio de algo que você usa todo dia, chamado internet. Esses computadores, eles são a própria rede. Não existe um servidor central que lá está os dados do Bitcoin, por exemplo, do sistema. Não existe, por isso que é tão complexo, né? A gente está acostumado com, por exemplo, eu não sei se você já se perguntou, se você usa o Google Drive para colocar os seus arquivos lá, eu uso bastante, tá? Onde que estão esses arquivos? Eles estão na nuvem, eles estão espalhados, eles estão no ar, eles estão onde? Na verdade, eles estão dentro de alguns data centers, não sei se você sabe, tá? Dentro do oceano, no meio do oceano, tem lá tipo uns supercomputadores, uns super HDs gigantescos e todos os seus dados estão armazenados lá dentro do negócio físico lá. Nas criptomoedas não existe esse negócio. É totalmente descentralizado. O que mantém o sistema são os próprios usuários do sistema. É meio louco, mas é realmente assim que acontece. E esse sistema, ele é sustentado por algumas pessoas que são os mineradores desse sistema. Quem são esses mineradores? Os mineradores, eles são pessoas que acreditam no Bitcoin, tá? Acreditam no sistema, no blockchain, que é o sistema. O Bitcoin é uma criptomoeda que surgiu a primeira, e eles validam com criptografia todas as transações que acontecem lá. Então, uma transferência que, por exemplo, eu vou fazer uma transferência aqui para a Márcia vai fazer para o Éder vai fazer para o Hélio. Esses mineradores, eles validam essas transações, tá? E eles ganham uma fração, um percentual em Bitcoin por conta disso, tá? E todas essas transações são registradas no blockchain, que basicamente é esse livro aberto, é como se fosse um livro razão de uma empresa. É como se fosse lá, você estivesse anotando tudo que entra e sai, todas as movimentações. Vamos pegar um livro caixa aqui. Todas as movimentações, entrou tanto de dinheiro, saiu, tem tudo registrado e não tem como apagar isso.
Isso que é o legal da criptografia. Não tem como apagar o que já aconteceu. Então, se a gente for pegar, isso é público, tá? Isso que é interessante também. É público. A gente pode ver todas as transações que aconteceram desde 2009 até hoje. Tá tudo lá registrado nesse grande livro público que é o blockchain. E, poxa, Vinícius, beleza, entendi. Então, vamos lá. As criptomoedas surgiram como uma espécie de dinheiro eletrônico, tá? Com o objetivo de ser descentralizado, não ter nenhuma autoridade que coordene o sistema e pode mudar as regras do jogo a qualquer momento. Lembra das trocas de moeda nas décadas de 80, por exemplo? Lembra daquela loucura, hiperinflação? É justamente por conta disso, é para não acontecer isso. Tá? E várias outras coisas que é bem o contexto de 2008, a gente vai voltar para lá um pouquinho. Então, começou-se a utilizar, né, em 2009, quem sustenta a rede, ninguém especificamente e todo mundo ao mesmo tempo, são esses tais de mineradores, que eles acreditam no projeto, eles validam criptografando ali todas as transações, poxa, transação validada, o Vinícius tentou mandar dinheiro para o Ether, vai ter um minerador alguns mineradores, né, que vão validar a transação, depois disso vai chegar lá para o Ether o dinheiro em Bitcoin, e ele pode converter, enfim, para a moeda que ele quiser, tá? E basicamente é isso, de forma descentralizada. E agora que talvez venha a pergunta, a dúvida na sua cabeça. O que dá valor ao Bitcoin? O que dá o valor a uma criptomoeda? Se a gente parar para pensar. E antes de eu endereçar essa questão ou responder essa pergunta, eu quero primeiro fazer você pensar o seguinte. Qual era o contexto da época em que o Bitcoin surgiu? Vamos lembrar o que estava acontecendo. Ele surgiu, ele começou a transação. Surgiu 31 de outubro de 2008. Começou a transação, as transações, né? Ficou disponibilizado o sistema a partir de 9 de janeiro de 2009. 2008, o que aconteceu? Crise do subprime, estouro da bolha imobiliária americana que se transformou numa bolha financeira que no dia 15 de setembro de 2008 gerou a maior falência da história do planeta. A falência do Lehman Brothers, um dos maiores bancos dos Estados Unidos e do mundo. Então, diante de todo esse contexto de uma ampla crise, uma crise assustadora, semelhante ou chegando naquela época, né, na cabeça das pessoas a patamares próximas da grande crise que foi em 1929, onde as ações americanas, por exemplo, caíram 89%, se liga nisso, 89%, surgiu essa ideia de uma moeda descentralizada em que o governo não poderia meter a mão, o governo não poderia, as autoridades, né, Banco Central não poderia coordenar isso, porque na verdade são eles que estragam o jogo. As peças que surgiram para arrumar o jogo, organizar, são justamente as peças que estragam. Lá no início de 2009, já tinha acontecido 2 rodadas de injeção de dinheiro na economia. Como assim, Vinícius? Injeção? É isso. Sabe uma impressora, quando você pega o computador e clica em Ctrl+P e você manda imprimir páginas? É assim que funciona o dinheiro hoje. Você não, tá? A Casa da Moeda pode imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia e depois dizer, vou injetar tanto de dinheiro na economia agora por meio de vários instrumentos financeiros, tá? Existem alguns mais ruins para a economia e outros menos ruins para a economia, mas ela pode imprimir dinheiro e o governo dizer assim, vou injetar tanto de dinheiro na economia e vou pagar quando der. Ou vou pagar uma determinada data. Ou simplesmente eu não digo a data que eu vou pagar. Hoje, o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão injetando na economia 120 bilhões de dólares por mês, desde março de 2020, em virtude do cenário que a gente está vivendo hoje, sanitário, ambiental, o que for. E se você parar para olhar aqui, o que está na minha tela agora, você vai enxergar o total de ativos do Fed. Quem é o Fed? É o Banco Central Americano. Então, basicamente, a gente consegue perceber aqui, por esse gráfico. Vinícius, você me falou que não precisava ver gráfico. Você não precisa ver um gráfico para tomar uma decisão do investimento. Eu só estou te mostrando aqui para eu conseguir te comprovar aquilo que eu estou te falando. Então, olha só, de 2003, 1º de janeiro de 2003, até lá a crise de 2008, o que aconteceu? Essa dívida que o governo tinha... O governo americano, tá? Estou falando aqui do governo americano, porque a gente está falando de um contexto global. Quando fala em criptomoedas, em Bitcoin, a gente fala no contexto global, tá? O total de dívidas crescia, olha só, era 745 bilhões, depois era 790, mais um ano era 840, aí mais um ano era 850,
mais um ano era 880, só que quando estourou a crise de 2008, o que aconteceu? O governo americano, ele tinha 900 bilhões em dívidas, que ele dizia assim, ó, opa, vou pagar, vou injetar na economia, e ele foi fazendo isso devagar, com o passar do tempo, para pagar as contas públicas, e um dia eu pago. Confia em mim que um dia eu vou pagar. Só que quando aconteceu a crise de 2008, teve basicamente a injeção rápida de mais de $1 trilhão. E isso aqui assustou muito o mundo todo. Isso não aconteceu só com os Estados Unidos, tá? Tô dando aqui só a representação dos Estados Unidos, mas isso aconteceu na Europa, com o Banco Europeu, Banco Central Europeu e com o Banco do Japão também, tá? E aí, o que aconteceu após isso? Só alta. Mais injeção de dinheiro, mais injeção de dinheiro. Quando chegou em 2012, ali a gente bateu em quase 3 trilhões, ó, mas ali em 2013 foram 3 trilhões de dólares injetados na economia. Em 2014, no início de 2014, já bateu a marca de 4 trilhões que os Estados Unidos tinham injetado na economia. Tudo isso porque isso aqui foi o que salvou o mundo de forma artificial da crise de 2008. Porque se você parar para ver, a crise de 2008 teve uma queda nas ações, teve uma queda nas economias e depois logo tudo voltou ao normal. Como que tudo voltou ao normal? Porque foi injetado muito dinheiro artificial na economia, por meio de programas de afrouxamento quantitativo. Vinícius, quanto termo difícil técnico, você não precisa saber isso. Só entenda. Basicamente, os governos estavam imprimindo dinheiro e jogando helicóptero para salvar a economia da crise de forma artificial. Aqui, ó, entre 2016 e 2018, os Estados Unidos conseguiram reduzir, pagar um pouco daquelas dívidas porque a economia estava indo bem, só que quando eles iam começar a dar certo, antes até um pouco, 2019, ali, ó, setembro de 2019, já deu zebra de novo, tiveram que injetar mais dinheiro na economia, e quando chegou o cenário que a gente está vivendo hoje, aí a gente saiu, o Banco Central americano tinha 4 trilhões de dólares em dívida e simplesmente em semanas pulou para 7 trilhões. Foram injetados mais 3 trilhões de dólares na economia e de lá para cá, todo mês, 120 bilhões de dólares são injetados na economia e hoje a gente já está na marca aí de mais de 8,3 trilhões de dólares. O que é isso aqui, gente? É 8,3 trilhões de dólares foram já injetados na economia, continua acontecendo uma injeção de pelo menos 120 bilhões por mês de dólares, tá? Pelo Banco Central americano. Tem que somar isso o que todos os outros bancos centrais estão fazendo também. Banco Central Europeu está seguindo o mesmo caminho. Banco do Japão está seguindo o mesmo caminho. E o que isso está gerando? Muita gente apaixonada pelas ações americanas. Por que as ações americanas surgiram como uou, agora é o momento de investir em ações americanas? Olha só a alta que tiveram as ações americanas de 2008 para cá. Quase que uma alta ininterrupta. Teve uma quedinha aqui em 2020, depois logo tudo voltou a subir. Por que essa grande alta aqui? Porque foram 4 trilhões de dólares injetados na economia. Meu Deus. 4 trilhões de dólares injetados na economia. 4 trilhões. Você tem noção do que é 4 trilhões com T de trem? Isso, o que significa 4 trilhões? Mais dinheiro na economia, mais dinheiro artificial na mão das pessoas e tá acontecendo uma bolha sendo inflada aqui. E aí, aquela pessoa que é superficial e ela não quer entender como funcionam os investimentos a fundo, ela quer ser superficial porque ela só quer mamar na teta, digamos assim, ela olha isso aqui e diz, meu Deus, eu tenho que investir também, esse negócio está subindo, eu tô de fora dessa festa. Quando ela não entende que existe uma bolha que está sendo inflada e cada vez está mais inflada. E sabe quando que vai estourar? Possivelmente quando você entrar lá. E aí você vai ser o último a chegar na festa. Sabe o que você vai fazer? Você vai apagar a luz e vai ter que arrumar toda aquela bagunça que está lá pronta. Entende? Se a gente for comparar com o que está acontecendo com as ações brasileiras, poxa, de lá para cá as ações brasileiras subiram só 172%, enquanto as americanas subiram 414%. Isso aqui é muito artificial. Isso aqui é muito artificial e muito perigoso. Só que a maioria das pessoas elas param no nível superficial e não vão além. Por isso elas querem investir em coisas que não faz sentido nenhum, tá? Entendendo esse contexto, por que ele surgiu, lá na época, lá em 2009, quando as coisas nem estavam tão ruins assim, já muita gente já falava, existe uma bolha está sendo inflada, uma bolha está sendo inflada, uma bolha está sendo inflada, a gente precisa escapar disso. Como escapar disso? Como escapar disso? Surgiu um cara chamado Satoshi Nakamoto, que inventou esse negócio de Bitcoin, esse negócio de criptomoeda, como uma alternativa, uma forma da gente escapar das garras do governo que manipula artificialmente a economia
com o objetivo de sim, de ter um bem-estar social, de sim, é fazer com que a gente não sofra tanto assim os efeitos de uma crise. Só que uma hora tem que pagar a conta. E toda bolha, ela enche, 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 enche. E se ela não para de encher, ela estoura. Pode ser que encheu e depois se consegue tirar um pouco de ar? Pode. É o que os Estados Unidos estava conseguindo fazer entre 2016 e 2018, depois o negócio desandou. Eles tiveram de volta aqui injetar dinheiro na economia. Mas a maioria das vezes estoura, entende? Então é esse o contexto do surgimento do Bitcoin. E qual é a grande ideia do Bitcoin? É tirar a economia da mão dos economistas, por mais louco que isso pareça ser. Tirar a economia das mãos de quem manipula a economia. Porque essa manipulação artificial gera benefícios a curto prazo e catástrofes a longo prazo. Por exemplo, a próxima crise mundial que se espera, por conta de toda essa injeção de dinheiro na economia, esse dinheiro solto por helicóptero, se espera que a próxima crise seja maior que a de 1929. Olha a importância de você ter anti-ações. Porque lá em 29, as ações americanas, que são menos voláteis que as brasileiras, elas caíram 89%. Entende a importância? Quando você tem anti-ações, está tudo certo. Agora, se você não tem anti-ações, você corre esse nível de risco. Vinícius, você está falando que as ações vão cair 90%? Eu não estou falando. Por quê? Eu não consigo prever o futuro, nem quero. Não sou infantil a esse ponto de querer traçar uma projeção e seguir uma projeção. Entende? Mas está preparado, você precisa estar. Então, entendendo isso, todo esse contexto, o que dá valor ao Bitcoin? Primeira coisa, é semelhante ao ouro, tá? Vamos diferenciar. Poxa, algumas pessoas perguntam também, Bitcoin é o novo ouro? É o ouro digital? Poxa, por favor, gente, não compara duas coisas tão diferentes. Pega a Bíblia e pega o Milagre da Manhã. Pega os dois livros. Qual você acha que tem a maior probabilidade? Qual você acha que, assim, com 100% de certeza, vai ser lido daqui 1000 anos? O Milagre da Manhã ou a Bíblia? Óbvio que é a Bíblia, porque a Bíblia está disponível e é top 1 há muito mais tempo que o Milagre da Manhã. Não sei nem se o Milagre da Manhã é top 1. Pega qualquer um top 1 e coloca na Bíblia. Por quê? Isso é o efeito Lindy, né? Quanto mais tempo algo existe, é mais provável que aquilo vai existir por mais tempo, porque já foi provado pelo tempo, né? Poxa, por que o método investidor sempre em alta funciona? Porque já foi provado pelo tempo. Durante todos os momentos de crise, todos os momentos de crescimento da economia, todos os momentos, todos os ciclos de mercados que existem no longo prazo, desde que o dólar oscila, desde que todos os investimentos existem, se mostrou tendo maior rentabilidade no longo prazo que as ações. Então, quanto mais tempo algo tem, mais aquilo tem validade, sabe? E o ouro, basicamente, tem mais ou menos 5.000 anos. O Bitcoin tem 12 anos, 13 anos. Você quer comparar uma coisa com a outra? Não faz absolutamente sentido nenhum. Mas, de um ponto de vista de escassez, por que o ouro vale tanto e cada vez vale mais? Porque ele é escasso. Talvez você saiba, talvez não. E o ouro é um tipo de antiação que faz parte do método, tá? Talvez você saiba, talvez não. Mas a quantidade de ouro disponível no mundo já minerado é cerca de 200 mil toneladas, tá? E isso equivale a mais ou menos em área apenas 2 piscinas olímpicas. Só, nada mais. Então é muito pouco que existe. E o próprio Bitcoin, ele tem um limite, ele tem uma limitação, está configurado no próprio sistema, não tem como mudar isso no blockchain, criptografado, não tem como mudar isso. Existe um máximo de bitcoins, que são 21 milhões de bitcoins. Hoje já existem 18,8 milhões de bitcoins em circulação, tá? Em circulação. Então, assim, está muito próximo do potencial máximo. E escassez é algo que gera valor. Por exemplo, por que um carro de uma edição especial limitada é super caro, sendo que, poxa, para construir ele, o preço para construir ele é 4% do valor de venda? Por que existe um vinho de uma safra especial? É limitado. Por que existe uma obra de arte? Por que uma obra de arte vale tanto, meu Deus do céu? Porque é limitado. Tudo aquilo que é escasso vale mais. Então, escassez tem um valor muito grande, muito importante. Outra questão, né? É um ativo global sem taxas absurdas, né? Por exemplo, é um sistema que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode fazer transação, fazer transferência, por exemplo, de uma pessoa para outra,
Você pode fazer transferência a qualquer hora, a qualquer minuto. O dinheiro chega em segundos com taxas muito menores do que você fazer uma transferência, por exemplo, de um país para o outro. Se você for fazer uma transferência de milhões, bilhões, por exemplo, empresas muito grandes, a taxa é mínima, perto do que um banco cobraria, por exemplo. O próprio sistema, nesses 13 anos quase de existência, um pouco mais de 12 anos, nunca foi hackeado, né? Algumas pessoas foram hackeadas. As pessoas tiraram uma foto lá da sua chave, tirou uma foto com o celular e o celular foi hackeado. Aí a culpa é da pessoa, que não soube guardar direito seus dados. Mas o sistema em si nunca foi hackeado até hoje. E tudo isso acaba gerando valor, agregando valor ao próprio Bitcoin, né? E as próprias empresas, os próprios países começando a usar mais isso, dá um ar de, poxa, interessante. Como que você chegou a se interessar em investir na bolsa? Você viu um monte de gente começando a investir na bolsa e aquilo foi gerando credibilidade, aquilo foi gerando valor, entende? Então isso é o que dá o valor ao Bitcoin. Só que na verdade toda essa história, a crise de 2008, o Bitcoin surgiu para ser uma solução ao dinheiro por conta de todos os efeitos ruins da crise de 2008, tudo isso começou em 1971. Como assim 71? Na verdade, vamos falar de 44. Em 1944, pós Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Acordo de Bretton Woods, tá? Lá nesse acordo, o objetivo era gerar estabilidade na economia mundial. Então, como que a gente gera uma estabilidade na economia mundial num pós-guerra, onde está tudo uma bagunça? Basicamente, precisa ter um acordo e houve esse acordo na cidade de Bretton Woods, em que o dólar e todas as principais moedas teriam um lastro no ouro. Só que isso aconteceu desde 1944. Só que em 1971, o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, ele simplesmente suspendeu, abandonou o padrão ouro. A partir dali, todas as moedas do mundo, elas passaram a não ter lastro. Então, por exemplo, quanto de dinheiro tem em circulação no Brasil? Não tem lastro. É tudo anotado lá, tem promessa de pagamento. Quanto de dinheiro tem nos Estados Unidos? Antigamente era a quantidade de ouro que o país tinha em estoque, era a quantidade de dinheiro que ele ia ter. Hoje não existe mais. Hoje não existe mais lastro. É por isso que um país consegue fazer todas essas manobras. Consegue injetar dinheiro, consegue colocar trilhões, consegue colocar 120 bilhões na economia, consegue empurrar dinheiro para empresas falindo, para elas não falirem, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que vem acontecendo desde 2008 para cá. Então, toda essa manipulação na economia acontece desde 1971. E o caso de maior impacto, assim, recente, que isso aconteceu foi em 2008 e agora em 2020, onde a gente viu ali no próprio gráfico que eu mostrei agora há pouco, né? 1 trilhão foi para 2 trilhões em dinheiro injetado na economia, depois foi devagarinho até os 4, em 2020 foi dos 4 para os 7, 2020 a 2021 foi dos 7 para os 8 trilhões. E isso a gente está falando só dos Estados Unidos. A gente não está falando do mundo todo. A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da Europa como um todo, do Japão. É por isso que a gente vê taxas de juros negativas ao redor do mundo. Tem dinheiro sobrando pra caramba no mundo. Talvez esteja faltando na tua mão, mas tem dinheiro sobrando na mão de muita gente. Por quê? Por causa dessas injeções de dinheiro na economia. E aí distorceu a economia como um todo. E o Bitcoin seria uma alternativa de uma moeda eletrônica que não dependesse do governo, que não teria interferência do governo. Ou seja, que faria com que todos os problemas futuros fossem evitados desde que ele fosse adotado por completo, tá? E você pode pensar, poxa, interessante esse negócio. Não sabia que era assim. Interessante esse negócio. Mas o Bitcoin serve como uma anti-ação? Ele serve como uma reserva de valor? Serve como um seguro? Não. Isso não. Até hoje a gente não conseguiu encontrar um padrão, né? O que é uma anti-ação? Vamos lá. O que é o método investidor sempre em alta? Basicamente é um passo a passo detalhado que vai te fazer lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa de forma inevitável, tá? Dentro desse método existem as ações, investimento em ações, existem anti-ações, que são investimentos que se valorizam muito quando as ações caem. Se valorizam 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou até mais, tá? E muita gente tem essa dúvida. O Bitcoin serve como anti-ação? Não serve. Em alguns momentos, quando as ações caem, o Bitcoin sobe. Outros momentos, quando as ações caem, o Bitcoin cai também. Quando tem uma crise só no Brasil, às vezes o Bitcoin sobe ou cai. Quando tem uma crise americana, às vezes sobe ou cai. Quando tem uma crise internacional, às vezes sobe ou cai. Então não tem um padrão. Até por ser um mercado muito novo, um mercado até eu diria um pouco manipulado, o Elon Musk
tuitava pra caramba, quando ele tuitava que ia aceitar Bitcoin na Tesla, na SpaceX, o negócio voava. Depois ele dizia, não vou aceitar mais, depois caía. Então é um mercado ainda pequeno, comparando com a Bolsa de Valores, então ele é muito manipulado ainda. Por conta disso tem uma volatilidade muito grande. A desconfiança, né? De que será que isso vai dar certo? Será que não vai? Então é um mercado muito volátil ainda, que tem uma volatilidade própria, não respeita um certo padrão e não nos dá previsibilidade, tá? E tem pouco tempo, sabe? 12 anos não é nem o tempo de um ciclo de mercado completo. Um ciclo de mercado completo ele acontece em no mínimo 12 anos. Vinícius, o que é um ciclo de mercado completo? É um único período onde uma análise do investimento tem validade. Por exemplo, como que eu analiso se um método de investimentos é bom ou é ruim? Somente quando eu passo por um ciclo de mercado completo. Um momento de alta do investimento seguido de um momento de queda do mesmo investimento. Aí eu tenho um ciclo de mercado. Se eu for analisar só pela alta, esse negócio só sobe. Não seja infantil, tudo que sobe desce. No capitalismo é assim que funciona. Enquanto existir capitalismo é assim que vai ser. Tudo se comporta em ciclos. Não vou explicar o porquê, porque senão essa live vai demorar 3 horas. Mas tudo acontece em ciclos. Então tem que pegar um ciclo completo e o tempo mínimo de um ciclo é cerca de 12 anos. Então a gente recém está completando talvez aqui um ciclo, tá? Quando a gente vai olhar no longo prazo, assim, a gente encontra vários ciclos, né? A gente vê os países crescendo, depois tendo crise, crescendo, tendo crise. Isso é um processo totalmente natural. Então, tem pouco tempo. Com o passar do tempo, quando chegar a 20 anos, a gente vai ter uma clareza maior. Quando chegar a 25, 30 anos, vai ter uma clareza maior. Já vai ter passado por mais ciclos. A gente vai conseguir, talvez, identificar mais isso, né? E aí, talvez, você deva estar se perguntando agora, tá bom, esse negócio é interessante, Vinícius, entendi um pouco da história, mas não vi aplicação prática nesse negócio. Por que eu deveria investir em Bitcoin? Por que faria sentido? Basicamente, tem 2 motivos que sustentam uma possibilidade de fazer sentido para você investir em Bitcoin, investir em criptomoedas, tá? O primeiro deles é algo chamado assimetria. Eu bato muito na tecla com os meus alunos sobre isso. Assimetria. Por que um investidor sempre em alta jamais investe em um CDB que rende 200% CDI? Ou seja, rende o dobro do Tesouro Selic. Porque não faz sentido, não tenho assimetria convidativa. Eu ganho X% a mais, se eu for contar em termos líquidos, 3% a mais, para eu ter um risco de perder 100% muito maior. Por que eu não invisto, nenhum investidor sempre alto investe em debênture, CRI, CRA, esse tipo de coisa, empréstimos para empresas? Porque, poxa, eu tenho um incrementozinho de rendimento frente ao aumento do risco gigantesco. Por que faria sentido investir em criptomoedas? Porque é algo que está se provando como não é hackeado, nunca foi hackeado na história, é algo descentralizado, é algo que sim, a tecnologia é incrível, Bitcoin é uma criptomoeda, tá? É uma moeda digital. Por trás disso existe um colchão, tá? É como se fosse uma pessoa dorme em cima do colchão. Esse colchão que sustenta tudo é o blockchain, um sistema, tá? Que basicamente é criptografado e várias empresas, tem muito valor esse sistema. Várias empresas usam nos seus processos, inclusive, esse sistema do blockchain. Só que é algo que tem valor, só que é algo muito volátil, é algo que tem muitos riscos. Só que é algo que tem uma assimetria muito grande. Tem algumas pessoas que pensam assim, eu vou investir nas ações Pimentinha, vou investir em ações da Oi, porque se esse negócio multiplicar por 3, meu Deus, vai ser muito bom. Não faz sentido, na minha visão, tá? Na sua visão pode fazer, mas na minha cabeça não faz. Você pode perder tudo ou perder 80%, ou você pode ganhar 300%, 500%. Isso não faz sentido na minha cabeça. Agora, quando você tem um ativo que você pode perder tudo que colocou, ou num cenário mais positivo você pode ganhar 10.000%, aí talvez faça sentido você ter uma pequena parte do seu patrimônio. Não é você fazer que nem pessoas próximas a mim que já fizeram isso. O cara vendeu o carro e caiu numa pirâmide. Uma pessoa vendeu o apartamento e foi lá e entrou num negócio desse. Entende? Porque tem muito risco no radar. Mas um dos fatores seria isso, assimetria convidativa. Eu tenho pouco a perder, quanto que é o pouco? Tudo que eu coloquei. Quanto que eu tenho a ganhar? 1.000%, 10.000%, talvez até mais, no longo prazo. Não espera que isso vai te fazer enriquecer. Deixe de ser preguiçoso, vai trabalhar.
Isso não vai te fazer enriquecer. O que vai te fazer enriquecer é trabalho mais investimento com constância e disciplina. Deixa de ser preguiçoso, tá? Isso aqui vai te ajudar a potencializar o teu resultado, potencializar a tua rentabilidade. Isso pode, como pode fazer perder tudo? Por isso tem que colocar pouco dinheiro. Depois eu vou dizer quanto que eu coloco, tá? E o segundo motivo, né, por que aplicar no ativo Bitcoin, não vale investir, porque para mim isso não é validado como investimento ainda, basicamente é uma possível adoção de um novo padrão monetário. Vinícius, que bicho é esse novo padrão monetário? O antigo padrão monetário, que existiu de 44 até 71, era o padrão ouro. A quantidade de dinheiro, a quantidade de dólares que tinha em circulação era conversível em ouro, tá? Tinha como existir essa conversão, existia um lastro ali. Por que a economia está uma bagunça? Por que tem países com taxa de juros negativo? Por que existe uma bolha de crédito? Por que existe uma bolha imobiliária? Por que existe uma bolha em várias bolsas de valores ao redor do mundo? Porque não tem lastro. E talvez chegue um momento em que os bancos centrais vão fazer um novo acordo de Bretton Woods, uma nova conferência e vão tomar uma decisão. Poxa, a gente precisa organizar a casa, a gente precisa ter um laço, a gente precisa ter uma conversão em alguma coisa. Senão vai ficar essa festa para sempre e, poxa, vai ficar tudo manipulável, uma hora vai estourar uma bolha e aí vai ser catástrofe total. Então, talvez, eu acho muito pouco provável isso, mas existe uma possibilidade. Talvez, se isso acontecer daqui a 50 anos, as pessoas tenham um entendimento de que faz sentido colocar dinheiro em criptomoedas, ter um lastro em criptomoedas, talvez isso seja adotado ou totalmente, talvez parcialmente, pode fazer mais sentido, uma parte do lastro ser correlacionada com algo como, por exemplo, o Bitcoin, não necessariamente ele. Então, seriam os dois motivos, tá? Mas principalmente você ter uma assimetria convidativa, fora da Magar, fora daquela estrutura de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? Por quê? Porque aquilo ali é algo testado, validado, blindado, várias pessoas têm resultado aplicando isso. Porque é um processo inerente. O que gera resultado para você, o que faz você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não é a tua capacidade técnica. Bota a sandalinha de humildade. Bota a sandalinha. É a metodologia. Não é o Vinícius que, poxa, ele é o cara porque consegue lucrar nas altas e quedas da bolsa. Qualquer pessoa que implementar o método com exatidão vai conseguir, porque é a estrutura que nos faz ter resultado. Agora, isso que eu estou falando aqui, criptomoeda, Bitcoin, é algo a mais. É algo fora, é algo que não vai te fazer lucrar nas altas quedas da bolsa, que não tem uma correlação, que não te traz previsibilidade, entende? E existem vários riscos no radar, eu quero te dizer, você pode perder tudo que você colocar nisso. Pode. Por quê? Pensa comigo, esse negócio tem 12 anos. Segundo as estimativas de quantos bitcoins o Satoshi Nakamoto, que é o cara que inventou tudo isso, ele deve ter alguns poucos bilhões de dólares. Se esse cara teve a capacidade de construir todo esse sistema inteligente, todo esse sistema impossível de hackear, todo esse sistema descentralizado, sinceramente, do fundo do meu coração, para pensar um pouquinho. Será que quando ele chegar a 10 bilhões de dólares, ele não vai zerar esse negócio e apagar tudo? Aí ele fica o primeiro trilionário do planeta? Não sei. Será que tem essa possibilidade? Talvez as vistas de hoje parecem não ter, mas se o cara ele teve a capacidade de criar algo que ninguém conseguiu criar antes, por que ele não vai ter a capacidade de zerar algo que ele criou? Entende? Então, você entende como tem um risco muito grande? Não, Vinícius, mas isso é impossível. Tudo bem. O cara fez o impossível até o momento. Será que ele não pode fazer o impossível agora? Você consegue entender? Isso pode zerar em algum momento. Ou quando ele chegar a 100 bilhões. Sei lá, entende? Mas esse negócio tem 12 anos. Agora você me diz assim, poxa, Vinícius, o que é mais seguro? Investir em ouro ou criptomoeda? Ouro tem 5 mil anos. Se eu pegar só o tempo, não falar em mais nada, entende? Então, esse negócio pode zerar e sumir daqui a pouco. Outra coisa, se você tiver algum problema investindo em Bitcoin, em criptomoedas, a quem você recorre? Se esse negócio é descentralizado, se não tem nenhuma autoridade, se não tem nenhuma instituição pública, federal, seja o que for, que regula, que controla, que é detentora do sistema, a quem você vai recorrer? Se acontecer um cenário como você não tem, perdeu tudo, acabou, zerou. Outra coisa, quando o dinheiro é descentralizado, isso tira o poder de supervisão, isso tira o poder de taxação, isso tira vários tipos de poder dos governos e dos bancos centrais.
Será que leis não vão impedir isso no mundo daqui a algum tempo? Tem alguns países que já têm país em dificuldade financeira, eles já têm estão tendo alguns, né, essa postura de é proibido, acabou, sabe? Será que isso não vai ser um padrão no mundo? Porque isso tira muito poder de quem tem poder. E infelizmente, tem muita gente vazia nesse planeta que só quer poder. E para tentar preencher o vazio que não vai preencher, mas tá tudo bem, isso é uma outra história. Será que isso não vai ser barrado em algum momento? Existe essa nebulosidade, essa possibilidade, tá? Outra coisa muito importante que pouca gente fala e pouca gente percebe. Será que as criptomoedas famosas hoje, será que o Bitcoin, será que o Ethereum, será que qualquer outra criptomoeda que tem um pouquinho de maior relevância, será que essas vão ser justamente num cenário de disrupção total, acabou o real, acabou o dólar, o euro, a libra, será que essas moedas, essas criptomoedas vão ser aquelas que vão ser o novo dólar, a nova libra, o novo euro, ou será que são moedas que nem surgiram ainda? Porque não adianta você acertar a direção mais ou menos ali, mas você errar o cavalo, a peça específica. Entende? Aí se você aposta todas as fichas nisso, pode ser que ela suma, Bitcoin suma, Ethereum suma, essas grandes criptomoedas sumam, e surjam outras que vão aí tomar um lugar, talvez mais eficientes, talvez mais baratas, talvez melhores. Enfim, são possibilidades. Tem um outro risco, que existe uma altíssima volatilidade. O que é volatilidade? Uma mudança de preço gigantesca, tá? O preço sobe, cai, quedas de 70% são muito normais, muito frequentes, tá? Então, isso tem uma volatilidade muito grande. E você tem que encarar frente a essas não opções, né? A essas realidades, a essas possibilidades, você tem que encarar que você tem 99% de chance de perder tudo e 1% de chance de ganhar. É por isso que você não deve focar que esse é o seu cavalo premiado. Você não deve focar todas as fichas aqui. Isso não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida, falo de novo, deixa de ser preguiçoso. O que muda a tua vida é trabalho, mais investimento, com bons resultados e constância. Isso vai melhorar a tua vida. Agora, isso aqui pode ser um potencializador se der certo, e aí se der certo você ganha 10.000%, talvez até mais que isso. Se der errado, você perde tudo que investiu e se você for entrar, você tem que estar confortável em perder tudo. Por isso tem que ser um valor pequeno. Poxa, se eu perder isso, nada muda na minha vida. Quando eu coloquei dinheiro pela primeira vez, lá em 2017, se eu não me engano, estava $42.000, tá? 42 mil reais, um Bitcoin. E aí eu fui lá, aportei e o meu objetivo era olhar dali 10 anos, 2027. Tem eu não sei que dia, tentei achar e não encontrei. Tem no meu Google Agenda um dia lá na minha agenda, não sei nem se eu vou estar usando o Google Agenda até lá, mas tem lá na agenda para eu olhar as criptomoedas. E eu acabei olhando antes, eu acabei olhando em abril, quando bateu 300 e poucos mil ali, o Bitcoin, eu acabei olhando e acabei fazendo ali umas vendas quando eu estava 300 e poucos mil. Mas o meu objetivo era olhar dali 10 anos, dali 15 anos, tá? Por quê? Pode ter muita nebulosidade, mas se der certo, foca lá no longo, entende? A grande multiplicação vem lá, a grande multiplicação não vem num espaço de tempo super curto, tá? E encara. E eu estava pronto para perder todo aquele dinheiro que eu coloquei ali, 100% pronto. Porque eu entendia que isso era um auxiliar, não era a base, não é alicerce. Vinícius, eu não sei lucrar nas altas nas quedas da bolsa, estou pensando em investir no mercado. Para de pensar nisso. Teu foco agora é aprender a lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Você pode fechar esse vídeo agora. Primeiro, aprenda a lucrar nas altas quedas da bolsa. Isso sim pode transformar a tua vida. Depois você foca em algo que pode vir a dar certo, talvez. E aí você foca em criptomoeda, em ter alguma parte ali, já vou falar o quanto, entre 1% e 5% do teu patrimônio total. Por que acontece você perder 1% do teu patrimônio total? Em alguns meses você já recuperou com a tua Magar, com a estrutura de investimentos que te faz lucrar nas altas quedas da bolsa. 5%, em alguns meses você já consegue recuperar isso e beleza, não deu certo. E você sabia dos riscos inerentes a isso. Agora, se você colocar muito dinheiro pensando que vai dar tacada de mestre, que vai dar, uma super bolada que vai transformar a tua vida, esquece. Não pensa assim, que não vai ser assim. Então, foco número 1, aprenda a lucrar nas altas quedas da bolsa.
depois pensa em criptomoeda, tá? Como um potencializador disso, um auxiliar, nada que vai substituir, que vai ser melhor, tá? Vinícius, me explica, como investir, como aportar dinheiro, como comprar esse ativo chamado Bitcoin ou esses ativos chamados criptomoedas, tá? Existem 3 formas, a pior, a mediana e a melhor, que é a que eu faço. Você vai tomar a decisão, tá? Qual é a pior forma? É você terceirizar isso para empresas, tá? Entenda, quando você terceiriza o teu dinheiro, tem alguém cuidando do teu dinheiro. Quando alguém cuida do teu dinheiro, você vai enriquecer muito mais outras pessoas do que a você mesmo. Lembra disso. A coisa mais cara que existe no mundo é falta de conhecimento. Se você acha que o conhecimento é caro, experimenta a ignorância. Quanto dinheiro você vai perder? Quando você coloca o teu dinheiro nas mãos de outra pessoa, tá tudo errado. Você está terceirizando uma área muito importante da sua vida. Não, Vinícius, o mais importante é a minha família, é o amor. Não, dinheiro também é sim, muito importante. Por quê? Dinheiro dita tuas possibilidades ou tuas limitações. Dinheiro dita a escola que você vai conseguir colocar o teu filho ou a tua filha. Dinheiro dita onde você vai morar. Dinheiro dita os sonhos que você vai conseguir realizar. Dinheiro dita a quantidade de pessoas que você vai conseguir ajudar, vai conseguir fazer doações. Dinheiro dita muita coisa importante. Então isso é uma prioridade na tua vida, ou deveria ser pelo menos. Quando você terceiriza isso, poxa, tudo que você quer é perder dinheiro e ter resultado ruim. Você tem que assumir isso. Muitas empresas surgiram com esse negócio de trade de criptomoedas. 1% ao dia, 10% ao mês, 3% ao dia. Gente, prometeu rentabilidade em renda variável é crime. Ponto. Tem um monte de gente que me charopeia. Vinícius, qual a rentabilidade que eu vou ter aplicando o método investidor sempre em alta? Vinícius, quanto de rendimento eu vou ter? Poxa, eu não posso falar isso senão eu cometo um crime. E eu não posso prometer, porque é renda variável, varia. O que eu posso te dizer? Em todos os períodos de tempo, funcionou muito melhor do que investir somente em ações e lucrando nas altas nas casas da bolsa. Mas você tem que ter o foco no longo prazo, não deve ficar olhando a rentabilidade mensal, quanto que rendeu aqui, não deve ficar olhando, dentro desse ano, quanto que eu rendi. Não, exige um horizonte de tempo maior, pelo menos 5 anos de investimento. Vou lucrar só depois de 5 anos? Não, é natural que você lucre antes. Mas entende? Surgem essas empresas que pirâmides, falcatruas, golpes, deixa que eu faça trabalho duro por você, é sempre a mesma história, deixa que eu faça trabalho duro por você, passa o dinheiro para cá que a gente vai te dar um retorno de tanto por cento ao mês, ao ano, sei lá, mas valores absurdos. E como que você sabe que é uma pirâmide? Gente, você sabe de cara, você só não quer ver. Você tapa o olho. Se o rendimento é astronômico, é prometido e garantido, tá errado. Como que você vai garantir algo que é variável? Me explica esse negócio. O que é fixo, o que é variável. Como que eu deixo fixo o que é variável? Não tem como. Eu posso deixar mais previsível. Por exemplo, o que o método investidor sempre alta faz. A maior previsibilidade possível. Agora, eu deixo fixo? Não, eu não deixo fixo. Quando alguém te prometer pelo menos tanto por cento de rentabilidade, é renda variável, ou seja, tem oscilação, cai fora. Você está entrando numa pirâmide. Entende? Então, essa é a pior forma como não aportar. Não terceiriza nunca. É você quem faz. Senão, você vai levar e você não tem que reclamar porque você terceirizou. Você deixou para lá. Segunda melhor forma, investir por meio de ETFs na Bolsa de Valores. O que são ETFs? Exchange ou ETFs, se você quiser falar em inglês. Exchange Traded Funds, tá? O que é isso? São fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores, tá? Agora, nos últimos meses, surgiram alguns fundos de investimentos negociados na própria Bolsa de Valores. Então, você pode fazer a aplicação. Nesse caso é um investimento porque já foi regulado isso. Basicamente existe uma gestora, existe uma empresa que aí sim é uma gestora, ela é certificada, ela é autorizada a funcionar pela CVM, ela é auditada, tem auditoria independente, ela é autorizada a funcionar pelo Banco Central, enfim, ela está dentro das normas do governo, não é alguém que vem prometendo rentabilidade garantida, nada disso, tá? E ela criou um fundo de investimento onde as pessoas colocam dinheiro lá e ela pega e aporta
no ativo direto, nas criptomoedas em si, vai depender dos ETFs, eu vou te falar aqui quais são os três principais, tá? E basicamente você vai pagar uma taxa de administração justamente para a gestora conseguir armazenar, custodiar da forma mais segura possível as suas criptomoedas, tá? E eu destaco como essa não é a forma mais ideal na minha concepção, tá? Por quê? Querendo ou não, você está terceirizando o seu dinheiro também. Você está terceirizando o seu investimento, digamos assim, também. Para uma gestora, poxa, tem supervisão do governo? Tem. É uma forma segura? Na minha concepção, é uma forma segura sim. Só que você vai ter que pagar uma taxinha a mais também. Enfim, você pode fazer assim, é a maneira mais fácil. Não é a melhor, mas também não é uma forma uma forma ruim. Não é uma forma ruim, tá? Só não é a melhor, tá? Entende? Existe o A, existe o B, existe o C. O C descarta, que é pirâmide. O B é ETFs. O A, aí é da forma como eu vou te falar daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente existem três ETFs na bolsa, na nossa bolsa de valores aqui no Brasil, que são o Hash11, o QBTC11 e o QETH11. Meu Deus, anota aí, pega papel e caneta. Vou falar um por um agora. Quais são as diferenças dele? Como que eu invisto? Como que eu compro cotas, partes desse fundo, tá? Como que eu faço isso? Eu faço como se eu fosse comprar uma ação. Eu entro na corretora e ao invés de eu digitar lá o código, o ticker de uma ação, por exemplo, Vale 3, para comprar uma ação da Vale, eu vou digitar, por exemplo, hash 11, tá? Como que é hash? HASH11. HASH11. Esse ETF ele é mais diversificado. Eu estou falando mais aqui sobre o Bitcoin. O Bitcoin é a maior representação das criptomoedas. Foi a primeira criptomoeda que surgiu descentralizada, tá? Até uma curiosidade. Antes de surgir o Bitcoin, já tinha aparecido algumas criptomoedas, moedas digitais centralizadas. Mas a primeira descentralizada foi o Bitcoin. Então, existe esse Hash11 que ele tem 63% aproximadamente do patrimônio do fundo em Bitcoin, 31% em Ethereum, que é a segunda de maior relevância no mercado das moedas digitais, e existem algumas outras com um percentual 0,5% em cada uma de algumas outras opções de criptomoedas, tá? Existe o ETF que é o Q de queijo BTC11. QBTC11. Esse investe somente em Bitcoin. E existe o QETH11 que investe 100% no Ethereum, tá? Que é, digamos, a top 2 das criptomoedas. Então, poxa, você pode optar. Vinícius, se você fosse investir em criptomoedas, qual que você escolheria? Eu escolheria o Hash11, tá? Por quê? Porque eu tenho Bitcoin e tenho Ethereum também, tá? Muito mais Bitcoin do que Ethereum, mais ou menos até na mesma proporção do Hash11, tá? Então, eu gosto muito da diversificação, tenho um certo apego, uma certa paixão à diversificação, porque é isso que nos faz lucrar nas altas casas da bolsa, nos faz ter bastante resultado. Então, eu acredito que, poxa, até um risco, né? Vou colocar tudo em Bitcoin. E se o Bitcoin não for a moeda usada, eu coloquei tudo lá? E se o preço despenca, entende? Então existe esse risco no longo prazo, talvez no curto prazo não, mas eu não estou entrando nisso para ficar 2 semanas, eu estou entrando nisso para ficar 10, 15 anos, 20 anos, que é o período que eu penso que isso pode dar certo, entende? Como que eu faço isso? Por meio de uma corretora de valores normal, do mesmo jeito que você investe numa ação, você vai lá e investe num ETF, tá? Você vai lá, digita o código, digita a assinatura eletrônica e pronto, comprou, tá? Vinícius, eu não sei como é que faz isso. Coloca no YouTube aí, ó, tutorial como investir em ações na prática. Tutorial como investir em ETF na prática. Você vai achar um monte de vídeo aí no YouTube, tá bom? Qual é, na minha concepção, a melhor forma de se investir em criptomoedas? É você fazendo diretamente por meio de uma exchange. O que é uma exchange? É uma espécie de corretora de valores, só que das criptomoedas, tá? Por exemplo, anos atrás eu já usei o mercado Bitcoin. Deixa eu até ver se está ativo. mercadobitcoin.com.br, tá? Foi a primeira, sim, a maior plataforma de criptomoedas da América Latina. Foi a primeira exchange que eu usei, tá? E aí depois eu acabei usando a Binance. A Binance é uma global, tá? Uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. E aí eu uso hoje só a Binance porque antigamente ela não aceitava brasileiro, depois começou a aceitar e alguns anos atrás eu mudei tudo para a Binance.
E aí, depois disso, e aí eu faço o que eu tenho que fazer na Binance, tá? Que eu faço muito pouco na real. Eu fiz 2017 compra, acho que 2018, 2019 eu mudei tudo para Binance. E agora eu fiz em abril de 2021, eu fiz um rebalanceamento, uma espécie de rebalanceamento. Eu vendi tudo que eu tinha em excesso, né? Porque multiplicou por 8 vezes, 7 vezes, entre 6 e 7 vezes o valor aportado ali. E aí joguei para minha Magar, logicamente, né? Peguei aquilo ali, peguei aquela gordura, joguei para Magar, porque ali eu sei que vai me dar um resultado com muito maior previsibilidade e bom resultado do que a criptomoeda em si. E aí, a cada 5 anos, a cada 10 anos eu vou fazer isso também, tá tudo bem, tá? E outra coisa, tá? Além de eu comprar, por exemplo, quando a gente faz com uma ação, a gente compra ação e o dinheiro ele fica custodiado onde? O dinheiro que eu investi na ação não fica na corretora, automaticamente ele fica custodiado lá na B3, a nossa bolsa de valores, tá? No universo das exchanges é diferente. Quando você compra a criptomoeda, fica custodiado, não existe uma bolsa de valores, entende? Não existe uma autoridade, não existe uma instituição que tem um poder, que foi delegado para ela, um poder de ela custodiar tudo isso, enfim. O dinheiro ele fica na exchange. As minhas criptomoedas, na verdade, ficam na exchange. Então, eu posso ter uma wallet. O que é uma wallet? Uma wallet é como se fosse uma carteira. Sabe uma carteira de dinheiro? Você vai ter a sua carteira pessoal, onde você vai ter uma chave pública e uma chave privada. Lá na exchange também você vai ter uma chave pública e uma chave privada. O que é uma chave pública e uma chave privada? Pensa numa conta bancária. Conta bancária, você tem os dados da conta, agência, número do banco, conta corrente, você tem todos esses dados para você passar para uma pessoa quando ela quer te transferir dinheiro. Sabe o Pix? Pois é, o Pix nada mais é que a chave pública da criptomoeda, que basicamente vai ser um endereço para onde uma pessoa pode mandar dinheiro para você. A sua chave privada é a que vai te dar acesso às suas criptomoedas. Então é como se fosse a senha do banco, tá? É como se fosse a senha do banco. Então existe a chave pública e privada, e aí basicamente, por exemplo, a wallet que eu uso, existem wallets físicas, tem como se fosse um pendrive, existe em papel, tá? E existe a wallet que é digital, é virtual. Eu uso uma virtual, que é a Jaxx, tá? JAXX, e basicamente eu criei uma conta lá na Jaxx e criei uma conta na Binance, por exemplo. Compro pela Binance, mando para a Jaxx por meio da chave pública. Lá na Binance eu vou dizer, quero transferir tantas criptomoedas de tal tipo para a chave pública tal, que é justamente da minha wallet da Jaxx. E aí eu jogo para a Jaxx. Por que eu faço isso? Porque se a Binance tiver algum problema financeiro, quebrar, alguma coisa desse tipo, o meu patrimônio vai junto. Na Jaxx é simplesmente um local onde eu deposito meu dinheiro, é uma carteira. Então não tem ali uma empresa transacionando, uma empresa com outros tipos de negócio, fazendo ramificações de negócio, crescendo negócio que pode errar do negócio. Entende? Então o ideal é eu tirar daqui. Essa é uma forma um pouco mais complexa, exige com que eu abra uma conta em uma exchange, que não é direto na corretora, eu tenho conta numa wallet, eu tenho, enfim, talvez física, o que for. Demanda um pouco mais de trabalho, mas te dá segurança, sabe? Te dá confiabilidade. Você só tem que cuidar uma coisa. E eu quase cometi uma gafe. Se você errar, você vai estar com dinheiro no lugar e mandando para outro. Você não pode errar na hora de copiar a chave pública. E eu quase errei. Eu, abostado, ao invés de copiar, eu digitei a chave pública. Só que não, tem que copiar num lugar e colar no outro, que pronto, não vai ter erro, né? Ctrl+C, Ctrl+V, vai salvar a vida. Se você pegar onde estão as suas criptomoedas, por exemplo, lá na Binance, e você mandar com o dígito errado, vai cair em outro lugar. Ou uma outra pessoa, vai cair no buraco negro. Lembra, você não tem a quem recorrer. Então, quando você for lidar com isso, você tem que lidar com muita atenção. Esses tipos de risco você diminui quando você investe num ETF. Porque lá você investe o valor de uma cota, de X cotas que você for comprar. Entende? Então, você tem o risco reduzido. Imagina você vai lá e coloca muito dinheiro, talvez você tenha muito dinheiro, e coloca muito dinheiro lá e você faz a transferência e vai parar no limbo, no buraco negro. Você vai falar com quem? Você vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer, entende? Então você tem que ter esse cuidado, tá?
Até anotei aqui para não esquecer isso. Quando investir? Poxa, na minha cabeça, 1 a 5% do seu patrimônio. Mas sempre lembra, um valor que se você perder, não vai fazer nenhuma diferença. Um valor que se você perder, não vai fazer nenhuma diferença. E como que você controla esse investimento, esse aporte, esse ativo que você tem? Separado da Magar. Você tem um planejamento financeiro pessoal, tá? Você tem talvez uma carteira de investimentos pessoal. Talvez para você faça sentido investir em previdência privada ou não. Para um pequeno grupo de pessoas faz sentido. Talvez para você faça sentido você ter enfim, investimentos específicos por conta de peculiaridades específicas da sua vida. Dentro disso, para qualquer pessoa, a Magar serve. Para qualquer pessoa, o método investidor sempre alto também serve. Mas você não precisa ter somente ele. Então, uma parte do seu dinheiro, você tem a Magar, uma outra parte, talvez uma previdência privada, tipo PGBL, regime regressivo de tributação, para você pagar menos imposto de renda. Falei rápido mesmo, porque eu não quero aprofundar nisso. Não que eu não quero que você entenda, mas eu não quero aprofundar nisso, tá? Você pode ter uma pequena parte em criptomoeda, em Bitcoin ou no que for, tá? Então, entenda para deixar separado. Cada coisa tem um objetivo. Exemplo, para algumas pessoas, um certo tipo de previdência vai ser para diminuir o pagamento de imposto de renda. Você pagando menos imposto de renda agora, você investe mais esse valor na Magar. Porque isso vai te dar mais previsibilidade de resultado. E, poxa, não é um resultado ruim como o da Previdência e não é uma volatilidade, uma insegurança muito grande como é das criptomoedas. Na criptomoeda, você vai ter ali uma aposta, sim, assimétrica. Não é uma aposta da forma convencional. Não é uma aposta de, poxa, eu posso perder 100 e eu posso ganhar 500. Não, eu posso ganhar 300. Não, você tem um pouquinho a ganhar mais e bastante a perder. Você tem muito potencial de ganho e pouco potencial de perda, por mais que o pouco seja tudo. Mas comparando as coisas, você tem assimetria. Então, o excedente disso eu jogo para Magar, porque ali eu tenho previsibilidade, ali eu vou estar lucrando nas altas quedas da bolsa. Mas eu tenho um potencializadorzinho aqui, tá? Mas assim, 1 a 5% do patrimônio, tem até um jargão que se diz, né? Coloque o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite. Então, não pode faltar comida em casa, não pode ser uma parte relevante do teu patrimônio. Tem que ser o dinheiro que você ia comprar uma bebida e ia ferrar teu fígado. Ao invés de comprar isso, vai lá e compra uma criptomoeda se você quiser, tá? E aí você pode pensar, agora, vale a pena eu fazer isso, Vinícius? E eu tenho uma pergunta para você. Você já sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Se você ainda não sabe, do fundo do coração, eu diria para você focar nisso, tá? Por quê? Às vezes, a gente tá olhando para algumas pessoas que estão numa jornada a léguas da gente. Por exemplo, se você quiser se comparar com o que o Warren Buffett faz hoje, se eu quiser me comparar com o que o Warren Buffett faz hoje nos investimentos dele, não faz sentido nenhum. Ele tem 80 bilhões em patrimônio. Tem investimentos que ele não consegue fazer mais. Tem ações que ele não consegue investir mais. Tem coisas que ele, com menos dinheiro, conseguia fazer e hoje que tem um patrimônio muito grande, ele não consegue mais. Eu tenho que me comparar com Warren Buffett quando ele tinha o mesmo patrimônio que eu tinha. Só que às vezes você quer se comparar com uma pessoa que está potencializando, está na fase de potencializar os seus investimentos. Se você não sabe lucrar nas altas quedas da bolsa ainda, você não tem que potencializar, você não tem nada. Como é que você vai potencializar o nada? As criptomoedas podem surgir para potencializar uma possibilidade, não é garantia, uma possibilidade de potencializar o teu resultado. Então, como é que você vai potencializar nada? Quanto que é 10 vezes 0? 10 vezes 0 é 0. Então, você tem que ter algo sólido. Algo que realmente te leve para frente, de forma consolidada, previsível, de forma que te leve ao resultado esperado com o passar do tempo. Depois você foca em, poxa, como que eu posso potencializar isso? Como que eu posso melhorar a minha estrutura geral de investimentos? E aí você pode focar nisso, entende? Então, primeiro foco é nisso, tá? Você já sabe lucrar nas altas quedas da bolsa? Não, esquece. Sim, talvez faça sentido para você, tá? E agora, será que tá num bom preço, Vinícius? Será que agora é o momento? Vem essas perguntas malucas de vocês e eu gosto de endereçar, eu gosto de responder. Agora tem muita gente interessada, eu até queria ter feito esse vídeo um pouco antes, porque nesse momento a gente pode ver aqui, ó, dando uma olhadinha aqui nos preços, né, do Bitcoin, a gente vê que
sem querer eu acertei, ó. Vou agradecer publicamente ao meu irmão aqui, que ele me disse, cara, tu viu o preço que tá o Bitcoin? Eu tava desligadaço, eu não tinha visto nada. E tava mais de 300, a gente pegou a 330 e poucos, a gente vendeu junto, tava na praia em abril. E a gente vendeu junto. Então, vou fazer um agradecimento público a ele aí. E aí depois o negócio desandou, caiu pra caramba, foi lá pra 160. Aqui eu até fiz umas compras, porque caiu 50%. Eu gosto de fazer isso, caiu 50%, eu reforço só pra voltar a quantidade que eu tenho que ter inicialmente. E aí voltou a subir, agora voltou a cair. Eu queria ter feito mais até aqui embaixo, mas esquece isso aqui, ó. Esquece esses preços. Foca no potencial. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Esse negócio aí tem tudo para zerar, para ir a zero. Só que pode multiplicar N vezes, várias vezes. Então, poxa, se você está na fase de potencializar a tua Magar, já fez o que tinha que fazer na Magar, não tem mais coisa para mexer na Magar, já validou isso, aí você pode ir para essa alternativa de criptomoedas. Se não, eu não vejo sentido. Agora, quando você chegar nessa fase, pensa como eu pensei. Não pensa em agora. Pensa daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Se der certo, esse negócio vai se multiplicar N vezes. Pode cair antes? Pode. Eu mesmo comprei a 42 mil. Deixa eu ver até onde foi. Deixa eu pegar aqui um histórico desses 5 anos, ó. Eu comprei a 42 mil, logo depois foi a 24, foi a 13 mil reais, gente. 2019 ali, ó, foi a 13 mil reais. Eu comprei a 42, estava perdendo 70%. Hoje já pulou léguas à frente. Eu preciso esperar um certo período de tempo, tá? Então, não fica focando nisso. E lembra, existe um máximo de perda de 100%, existe um máximo de ganho que talvez seja 1.000, talvez seja 10.000%, talvez seja até mais. E não te cobra, tá? Talvez isso não seja para você. Se você quer ter previsibilidade dos seus investimentos e só, sem colocar em nada que seja simétrico, tudo bem, tem outras alternativas para se usar. Tem outras formas de você potencializar a sua Magar. Tem outras formas, tem outros tipos de ações para você investir para conseguir aumentar a sua rentabilidade. Tem outras relações entre ações e anti-ações para você usar. Tem outros equilíbrios entre as anti-ações que você pode usar para melhorar o seu resultado com o passar do tempo. Tem outros setores de ações, tamanhos da empresa. Tem vários parafusos que você pode apertar para melhorar o seu resultado. Você não precisa investir em criptomoedas. Você pode querer para potencializar algo que você já tem. Mas primeiro tenha algo, depois pensa em potencializar algo. E agora me diz, você já investe, vai começar a investir ou não vai começar a investir em criptomoedas? Manda nos comentários aqui embaixo que eu quero saber disso, tá? Lembrando, não é obrigatório você querer investir não, é uma opção, mas manda aqui, você vai começar, você já investe ou você não vai querer colocar dinheiro em criptomoedas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim, porque assim as redes sociais distribuem organicamente para mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente a entender como as coisas funcionam para pararem de perder dinheiro e caírem em lascada, em golpe, em pirâmide, nessas fraudes aí. Tá bom? Você mesmo pode pegar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Manda no WhatsApp, pelo menos 5 pessoas, um grupo no WhatsApp. Não deixe essa mensagem morrer aqui, você sabe que esse conteúdo foi transformador. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa aqui hoje, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.